Próximo ponto. Como que a gente classifica um fundo de investimento? A gente tem vários jeitos de classificar um fundo de investimento. A gente pode classificar ele pelo que tem dentro dele, que são os ativos que ele compra. Então, igual eu dei o exemplo, a gente tem fundo que pode comprar dívida, fundo que pode comprar ação, fundo que pode comprar imóvel, que são os fundos imobiliários que a gente compra em bolsa de valores, né, os FIIs. Fundos multimercado, que vão comprar um tanto de coisa diferente. Fundos de câmbio, fundo de renda fixa. Então, a gente pode classificar ele pelo que ele compra. A gente pode classificar ele pelo tipo de tributação. Fundo comum é aquele que vai pagar ali de 15% a 20% dos lucros em imposto de renda. Isso é lei. Fundo previdenciário, ele tem uma tributação diferente. A gente pode abater o lucro dele na alíquota do imposto de renda na declaração anual. Se você levar ele por mais tempo, a alíquota dele cai ainda mais, então ele chega na mínima que a gente pode de pagamento de imposto. Vale muito a pena, tá? Um fundo previdenciário para quem não vai mexer no dinheiro por muito tempo, ou então para quem faz a declaração completa de imposto de renda. E a gente tem os que a gente chama de fundos incentivados. São fundos que, por algum motivo, o governo deixa a gente pagar menos imposto ou até não pagar. Dois exemplos com isso que são debêntures incentivadas. O que é uma debênture incentivada, gente? Uma debênture, ela é uma dívida que a gente empresta dinheiro para uma empresa. Então, a Localiza emitiu debênture há um tempo atrás para, acho que, renovar a frota. Então, você estava emprestando dinheiro para a Localiza, ela pegava aquilo e comprava um tanto de carro. Só que tem alguns projetos que o governo federal entende que são muito bons para ele. Normalmente são projetos ligados à infraestrutura. O Brasil entende que a gente tem uma extensão gigante, que a gente não consegue ter aeroporto, porto, rodovia, hidrovia do jeito que a gente precisa no Brasil e que o governo não dá conta de construir tudo isso a tempo. Então as empresas que estão construindo essas coisas, ele deixa os investidores não pagarem imposto de renda. Os fundos que só compram essas debêntures também são isentos. Então são fundos que você compra e você não paga imposto de renda em cima deles. Fundo imobiliário também tem uma particularidade. Aluguel, aquele dinheiro do rendimento que cai todo mês, não tem que pagar imposto de renda sobre ele também não. Você tem que pagar só sobre a valorização do imóvel. Dois tipos de fundos que também é importante a gente dividir, que são fundos por liquidez. A gente tem um fundo que a gente chama de aberto e um fundo que a gente chama de fechado. O que é liquidez? Eu falei isso da última vez, vamos lembrar. Liquidez é aquela coisa que quanto tempo demora para eu transformar o meu ativo em dinheiro. Tem um fundo, quero sacar e colocar dinheiro na conta. Quanto tempo que isso vai demorar? Isso é liquidez. Fundos fechados são aqueles que não têm liquidez. Se eu quero resgatar, eu simplesmente não resgato. Ou então eu tenho que vender tudo que está lá dentro, dar o dinheiro de todo mundo e acabar com o fundo. Fundo fechado, quando tem liquidação, ele deixa de existir. Um exemplo de fundo fechado é fundo imobiliário. Quando a gente tem um fundo imobiliário, a gente nunca saca. A gente só vende a cota para outra pessoa. Então, se eu tenho um fundo imobiliário que é dono de um prédio e eu sou dono de algumas cotas e eu quero vender para alguém, eu posso, por exemplo, vender para o Ícaro, porque eu não vou conseguir sacar. A gestora não vai vender metade de uma sala para me dar os 100 mil reais que eu tenho investido no imobiliário. Ela não vai vender o imóvel, pegar o dinheiro e me pagar. Não, o imóvel vai ficar lá, ela não vai vender. Eu que tenho que vender minha cota para outra pessoa. E essas cotas elas são negociadas em mercado, igual ação. Fundos fechados, então eles não saem dinheiro deles, mas eles entram. Quando a gestora quer mais dinheiro, ela vende mais cota, pega aquele dinheiro e bota dentro dela e ele não sai mais, a não ser que ela encerre tudo. E os fundos abertos, que são aqueles que quando você quer esse dinheiro de volta, a gestora vai vender parte das coisas que ela tem, pegar seu dinheiro, pegar a cota para ela e te dar o dinheiro. Então você vai negociar direto com a gestora. E os fundos abertos, eles têm liquidez variadas. Eles podem ser fundos D0, que a gente fala. Você pediu hoje, cai hoje na conta. D+1, quer dizer que demora um dia para cair na sua conta. D+2, 2 dias. D+5, D+30, D+90. Tem fundo que vai até D+360, eu já vi. Então, quando a gente for analisar um fundo, o que a gente tem que pensar sempre? O que ele compra? Como que é a tributação de imposto? Qual que é a liquidez desse fundo? Ele tem liquidez? Sim ou não? Se tem liquidez, quanto tempo para receber meu dinheiro? Tá? Isso tudo, gente, está sempre muito claro. A CVM obriga. Estratégia, se ele é indexado ou não. O que é o fundo indexado? É um fundo que ele só segue um índice. Quando vocês pegarem para ver o Ibovespa no gráfico, o fundo tem que andar juntinho. Ele vai comprar tudo que tem no Ibovespa do mesmo jeitinho. Um fundo que não é indexado, ele quer ganhar do Ibovespa. Ele quer ganhar do mercado dele. Então são fundos ativos que as pessoas estão negociando ações diferentes do Ibovespa para poder vencer o índice. Aqui a gente entra numa parte um pouquinho mais chata,
mas a gente também pode classificar um fundo por estrutura. Vocês vão ver em muitos momentos, no nome de um fundo, a sigla FIC, F-I-C. Isso quer dizer Fundo de Investimento em Cotas. Quer dizer que aquele fundo ele não compra um ativo, ele compra cota de outro fundo de investimento. E eles têm uma estratégia, que é um fundo deles, que eles compram as ações, eles compram as coisas que eles querem. Só que eles querem distribuir esse fundo na XP e em outra plataforma. Em vez de eles botarem o mesmo fundo em 3 lugares diferentes e ter que ficar administrando um tanto de coisa, eles só criam 3 fundos de cota e deixam um só para o Inter, um só para XP, um só para Santander. Isso é o que a gente chama de estrutura Master Feeder, ele vai comprando. Então você cria o mesmo e distribui para 3 fundos diferentes. Eu falei na figura errada, desculpa. E FIC são fundos que compram cotas de outros fundos e eles podem comprar de qualquer coisa. E aí a gente entra na parte de análise mesmo. No Brasil hoje a gente tem mais de 20 mil fundos de investimento. E se eu tenho 20 mil fundos no mercado, né, como que eu vou escolher? Algumas pessoas olham o retorno, outras vão olhar a volatilidade, mas a gente sempre procura um número, normalmente, é o que a gente chama de uma medida quantitativa, né? Algo que é quantificável. Só que a gente também pode olhar uma outra parte que chama qualitativa, que é como o fundo tem performado, quanto tempo ele já existe, como que ele foi durante uma crise. O que eu quero lembrar para vocês, sempre se forem olhar um fundo de investimento, é que no fim do dia, gente, quando você compra uma cota de um fundo, você está comprando uma pessoa junto, a gente está pegando dinheiro e confiando num trust. No fim do dia, não importa o que tem na carteira do fundo, não importa se ele comprou a ação de Magalu, se ele comprou a ação de Inter, se ele comprou a ação de Localiza, BEP, Petrobras, interessa quem está lá dentro, porque aqui é a pessoa que vai tomar a decisão. Então vamos escolher bem as pessoas que vão tomar a decisão para a gente. Quando a gente vai fazer isso, e não é uma coisa simples, a gente tem que normalmente escolher, e eu prefiro às vezes pesar mais a parte qualitativa do que a parte quantitativa em alguns momentos. Só um dos motivos pelo qual às vezes eu gosto mais de fundo do que de ação, do que eu gosto mais de recomendar fundo do que ação, gente, é o seguinte: quando a gente vai escolher a ação, a gente tem que escolher uma empresa, então a gente tem que escolher um balanço, a gente tem que escolher uma contabilidade, tem que escolher um fluxo de caixa. A gente tem várias empresas, cada uma delas com um tipo de balanço, um tipo de caixa, um tipo de projeção, um tipo de faturamento, um tipo de alíquota de imposto, um tipo de margem de lucro, um tipo de estratégia, e a gente tem que ver esse tanto de coisa financeira e contábil e escolher uma. Isso é difícil. Só que tem uma coisa que a gente faz todos os dias, praticamente, desde que a gente nasceu. A gente escolhe pessoas. Então, vocês, eu, todo mundo está acostumado a lidar com gente, a escolher amigos, parceiros, gente para sair. Você sabe quem que você gosta num trabalho, quem que você quer trabalhar junto, como quer trabalhar em equipe. A gente lida com pessoas o tempo inteiro. Escolher pessoas para tomar conta do seu dinheiro, escolher gestores de fundos, para a gente, como ser humano que convive em sociedade, é mais intuitivo do que escolher empresa baseada em contabilidade. Qual que é a vantagem da gente falar, de a gente lidar com o número, né? Os números eles são mais diretos, tendem a ser mais imparciais, mais simples de trabalhar. Gente, o número é super simples. Você taca a equação, você pega seus dados, se você tem dados bem coletados, se você seguiu as regras matemáticas, é aquilo ali, ponto, acabou. Mais fácil de implantar, mais fácil de tomar decisão. Retorno maior é melhor do que um retorno menor, então tudo isso facilita muito. Desvantagem de vez em quando a gente não tem as informações que a gente quer. Se um fundo é muito novo, pode ter pessoas excelentes lá atrás dele, mas a gente não vai ter muita informação para trabalhar. Estatisticamente, às vezes, e em alguns momentos a interpretação não é fácil. A gente vai muito para o número e a gente esquece de prestar atenção na equação. Eu vou dar alguns exemplos disso. O que é a volatilidade? A volatilidade ela mede a consistência de uma série de dados, a gente usa desvio padrão para isso. E muita gente fala que volatilidade é risco. Isso parte do pressuposto de quanto mais imprevisível é uma coisa, mais arriscada ela é. Mas volatilidade, ela não é medida de risco. Se a gente pegar, dois fundos de investimento ou duas aplicações, tá? As duas você coloca R$1.000, uma delas todos os anos vai perder R$10. Então começou ano zero com 1.000, depois está com 990, 980, 970, 960, 950 e assim vai. Você calcular a volatilidade dessa série de dados, o desvio padrão vai dar zero. Você está todo ano perdendo a mesma coisa que a média que você perde. Por outro lado, você tem um fundo, tem R$1.000, ele nunca perde dinheiro, mas tem ano que ele ganha R$10, tem ano que ele ganha 100, tem ano que ele ganha 0, tem ano que ele ganha 70, tem ano que ele ganha 200. A volatilidade dele vai ser altíssima. Então isso mostra pra gente que volatilidade a gente não pode seguir ela cegamente. Nunca
Descartem um fundo só porque ele é muito volátil, tá? Volatilidade a gente administra. Beta, ele mostra para a gente uma relação de risco. Risco entre muitas aspas, tá? A partir de agora, sempre que eu falar risco, vamos colocar algumas aspas aí do fundo com o benchmark. O que é o benchmark? Ele é um indicador, ele é uma base de comparação, ele é um termômetro do mercado de ações. Então, sempre que eu vou comparar um fundo de ações, eu uso o Ibovespa e ele então ele é o meu benchmark. Então, se eu tenho aqui um gráfico, retorno do Ibovespa e o retorno de um fundo, todo dia eu vou registrar quanto que o Ibovespa ganhou, o quanto que ele teve de retorno, quanto que o fundo teve de retorno e colocar no gráfico. Então, se num dia os dois tiveram 1%, se os dois tiveram 2% um dia, coloca aqui. Outro dia foi 1,5%, depois foi 1 de novo, e 1 de novo, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. A gente pega uma regressão disso e o coeficiente angular é o meu beta. E podem ter fundos que eles vão ter um beta muito maior, tá? Isso também espelha para baixo, então ele cai muito quando o Ibovespa cai, quando o Ibovespa cai um pouco ele cai muito, quando o Ibovespa sobe um pouco ele sobe muito. Tem fundos que não vão ter uma correlação direta, então eles vão ficar com beta zero. Tem fundos que vão ter um beta até negativo. Quando o Ibovespa vai bem, ele vai mal. Quando o Ibovespa vai mal, ele vai bem. O que o beta mostra para a gente, então? Quanto do risco do benchmark, quanto do risco do mercado o fundo está assumindo. Quando vocês verem um beta muito alto, pensa o seguinte, olha, toda vez que o Ibovespa corre um risco, ele corre muito mais risco. Toda vez que o Ibovespa corre menos risco, ele corre ainda menos risco. Beta negativo quer dizer que ele está indo na direção oposta. Isso tudo para a gente entrar no alfa, que é a parte mais interessante da gente entrar e que é mais olhada. O que ele mostra para a gente? Quanto de valor que meu fundo gerou ou destruiu. Então, como que a gente calcula o alfa? A gente pega o retorno do fundo e subtrai o beta que a gente viu, vezes uma coisa que a gente chama de prêmio de risco. O que é o prêmio de risco? É quanto que você ganhou a mais de dinheiro para ter corrido um risco. A gente tem uma coisa que chama taxa livre de risco. De maneira muito simples falar que é a Selic, tá, gente? Não é a Selic, mas vamos falar que é. O que é essa taxa livre de risco? É quanto que você ganha de dinheiro para não correr risco nenhum. Quando você ganha 4% ao ano na Selic e seu amigo ganha 10% ao ano no Ibovespa, 10% do Ibovespa menos 4% na Selic é 6%. Esse foi o prêmio de risco dele, foi o quanto que ele ganhou para ter corrido o risco de dar errado. Se o alfa for positivo, isso é bom. Se ele for negativo, isso é ruim. Quando a gente vai comparar isso tudo, então, então isso aqui é um exemplo que a gente tem, que a gente usa algumas vezes. A gente tem o Ibovespa, o fundo X, fundo Y e fundo Z. Tudo aqui é o mesmo período de tempo. O maior retorno, que foi o Y, ele teve menor alfa. Como que ele fez isso? Se ele foi o que mais rendeu? Ele assumiu muito mais risco do que o Ibovespa, mas não entregou tudo que ele deveria ter entregue. Ele tinha que ter dado 200% a mais para esse risco ter valido a pena. Então, muitas vezes a gente olha só o retorno, mas a gente não comparou com o risco. A gente não pode nunca deixar o retorno enganar a gente tem que sempre ver o alfa. E aqui a gente tem, por exemplo, o fundo que gerou o menor retorno, mas ele gerou o maior alfa, porque ele assumiu muito menos risco. E aí aqui a gente tem os três últimos, que são Skill, Curtosa e Sharpe. Vou começar pelo Sharpe, que ele é o mais simples. A gente pega o retorno do fundo menos o retorno do bench e divide isso pelo desvio padrão, pela volatilidade do fundo. Vamos interpretar isso aqui. O que isso está me mostrando? Vamos lembrar que isso aqui é também um tipo de prêmio, é um excesso de retorno. E aqui é um proxy de risco. Se eu estou pegando um excesso de retorno e dividindo pelo risco, o que eu estou falando? O que esse número me fala? Quanto que você teve a mais de retorno para assumir aquele risco? Um Sharp muito baixo, o que ele mostra para a gente? Cara, você assumiu risco a mais para ganhar muito pouco. Não valeu a pena você ter assumido o risco que você assumiu. E o que um Sharp muito alto, que é o que a gente quer, mostra? Olha, você assumiu um pouco de risco,
mas você teve um retorno muito maior quando você assume esse risco. Colocando os dois em porcentagem, se a gente tem um alfa, um Sharpe de 2, para cada 1% de vol, você ganhou 2% de retorno. O que é skill? Ela é uma medida de assimetria. Então, vamos supor que a gente tem o que a gente chama de distribuição normal, em que a moda, a média, aquela coisa que mais acontece está aqui no meio, isso aqui normalmente é o nosso zero. A gente normaliza tudo para ter no zero. O que skill mostra pra gente? Na vida, nada nunca é perfeitamente simétrico, tipo a distribuição normal. As coisas sempre vão ser mais ou menos assimétricas para um lado para o outro. Uma skill positiva é aquela que ela vai ter muito mais dado no lado positivo do eixo do que no lado negativo. Então, uma skill positiva, quando a skill é positiva, os retornos do fundo vão ser mais ou menos assim. Muito pouco aqui, muito mais aqui. Uma skill negativa, ela é o contrário. A maior parte dos retornos estão aqui no espectro negativo. O que a gente quer? O maior skill possível. Aquele fundo que consistentemente está entregando um pouquinho todo mês, um pouquinho todo dia. E a gente tem uma coisa que é ainda mais legal, que chama curtose. O que a curtose mostra para a gente? Ela mostra o quanto que o resultado geral daquele fundo dependeu de sorte ou de azar, ou então de uma coisa que a gente chama de evento extraordinário. Vamos supor que às vezes você tem um fundo que ele tem um retorno absurdo, mas quando você vai olhar o gráfico dele, ele está sempre subindo ali um pouquinho, cai, sobe, sobe, sobe. Aí teve um dia que ele subiu pra caramba e depois continuou lá na dele. Quando a gente for ver o retorno dele, todo o retorno dele vai ter vindo praticamente todo de um único dia. Esse fundo ele dependeu de alguma sorte ferrada, alguma ação que em um dia só quintuplicou de valor, ou então uma posição que ele deu sorte de subir para caramba e ele vendeu antes dela cair de novo. Isso mostra para a gente quem teve sorte e quem não teve sorte. E a gente tem uma curtose baixa, que aí vão ser fundos com retornos mais ou menos assim, tá? Repara que as caudas aqui são muito próximas do zero, não tem muita coisa fora do comum, ele está muito concentrado no meio, e fundos com curtoses muito altas. Repara que ele estende mais um pouco e ele tem uma coisa que a gente chama de fat tail, tá? De cauda gorda. São os eventos loucos, extraordinários, estão longe aqui no eixo, são muito altos ou muito baixos, tá? Muito altos ou então muito baixos aqui, mas eles empinam tanto a curva que eles causam a sorte. Muitas vezes, e muitas vezes, a gente vê algum fundo com retorno muito bom, e quando a gente vê a curtose absurda, e a gente depois vai caçar lá no histórico do retorno, e a gente às vezes acha, cara, essa aqui foi uma semana ferrada que esse fundo teve, eles entraram por sorte alguns dias antes da ação estourar, não devemos contar que isso vai acontecer de novo, né? A gente não fica contando de investir dinheiro na sorte dos outros. O que eu olharia sempre, tá? Alfa, Sharpe. Primeira coisa, alfa positivo, Sharpe alto. Se tem essas duas coisas, o fundo é elegível para estar na minha carteira. Depois disso, o que a gente olha? Volatilidade. Está em linha com o que eu quero? Lembra, não é risco, é diferente de risco. Por que eu vou ver a volatilidade? Eu na minha carteira pessoal, eu não vou eliminar um fundo só porque ele é muito volátil. Mas se ele for muito volátil e eu não estou ok, eu só vou dosar ele um pouquinho menor. Beta, a gente usa para calcular o alfa. Assimetria e curtose, isso aqui é o diferencial.